Fala pessoal, eu sou o Lucas, Eu sou o Vitor. esse é o Barãocast, podcast feito pelo Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Hoje a gente vai dar início ao nosso projeto Redes de Trabalho, na matéria Projetos de Intervenção de Pesquisa. Vamos trabalhar várias profissões, vamos trazer vários entrevistados. E hoje a gente vai iniciar com o Bennett, agrônomo, ele vai falar um pouco sobre a agronomia, vai tirar um pouco das dúvidas dos nossos alunos, vai estar falando conosco hoje. Bennett, muito obrigado pela sua presença, Por pela nada, eu que sua agradeço. disponibilidade por estar aqui com a gente. Beleza, obrigado. Bom, e antes de começar, eu queria pedir para deixar o like, compartilhar, seguir a gente no Instagram, no Facebook. Vamos começar pela área de faculdade. Beleza. Bom, onde você fez o curso? Eu fiz no IFMG, Campus Bambuí. Antes de você fazer o curso, você fez escola, ensino médio, tudo bonitinho. Onde é que você estudou? Eu estudei, na verdade, aqui em Rio Bonito, por exemplo, estudei no Barão, Uhum. estudei no Desembargador, Dirceu, né, Rio praticamente Bonito todo. quase todas as escolas públicas, né, municipais, né, que eu passei por elas. As escolas te ajudaram a chegar na faculdade? Como é que foi? Foi um baque muito grande? Então, assim, em relação à escola, o ensino, né, sempre foi muito bom. E só que uma coisa que pecou na minha época foi a parte da orientação em relação ao que vocês querem fazer e como chegar até lá. Por exemplo, a gente sempre teve assim, terminando o ensino médio, vocês vão entrar, correr atrás de um vestibular, um curso e tal. Perdão, vestibular não, atrás de um curso. Então, eu sempre tive a mente de, vou terminar o ensino médio, vou entrar na faculdade, fazer o que eu quero. E não é bem assim. Você tem vestibular. Essa questão do vestibular, eu só fui ter informação sobre isso na véspera do vestibular, que foi literalmente no último ano de ensino médio. Mas, enfim, consegui passar, né? Mas não foi tão fácil. Eu tive que terminar o ensino médio e fiquei, por exemplo, uns 6 meses aí ainda fazendo um cursinho por fora para poder. Você falou que você estudou no IFMJ. IFMG. IFMG. Isso. O Instituto Federal de Minas Gerais. Isso. Você é daqui do Rio e foi para lá estudar. Como é que foi isso? Então, foi bem bacana. O que acontece? Na verdade, o curso, né, a faculdade onde eu fiz, ela é na cidade do meu pai. Então, eu já ia para lá todos os anos, né? A gente ia lá pro Natal, aniversário do meu avô, da minha avó e tal. O curso mesmo, na época, eu trabalhava com meu pai. Durante o ensino médio, eu trabalhava com ele no escritório, fazendo essa parte de documento, de cartório e tal. Mas eu tinha vontade de fazer era direito ou informática, né? Você vê que... E eu lembro que durante o período de vestibular, meu primo que estava fazendo a faculdade lá falou assim, cara, você já está trabalhando com seu pai na área, né? Por que você não faz agronomia? E eu nunca tinha pensado nisso. Eu trabalhava com ele na área, né? Estava tentando vestibular para outras áreas completamente diferentes. Falei, pô, vou fazer. E foi assim, sensacional. A experiência que eu indico para muita gente hoje que está procurando, faz uma faculdade fora, longe da sua zona de conforto. Entende? Eu tenho não digo pra vocês irem igual eu fiz para outro estado, né, claro. Mas se for também, beleza. Aí, por exemplo, vocês estão aqui em Rio Bonito, poxa, procura aqui em Campos, Araruama. Eu tenho ideia de fazer em Niterói na UF mesmo. Bacana. Tá do lado de casa. Só que você vai todo dia, né? Ou vai morar por lá. É isso Morar, aí, eu né? não sei. Mas assim, é sensacional. A experiência foi muito boa, muito válida. Nada do que reclamar mesmo. Acho que o fato de seu pai já morar lá, todas essas realidades, já foi uma grande ajuda, né? Mas quais foram as maiores dificuldades, assim, Dificuldade que eu tive lá dessa experiência toda? foi mais no sentido de estar longe da família mesmo. Eu acho que vai acontecer isso, né? Vai ser o principal com qualquer um. E eu lembro que na primeira semana de aula eu estava assistindo a aula de um professor da faculdade e eu lembro que eu fiquei assim, caraca. Primeiro eu estranhei muito o sotaque, né? Hoje meu sotaque já tá misturado com o de Minas, mas na época eu fiquei assim, caraca, eu vou passar 4 anos escutando esse sotaque. Já me deu um choque de realidade assim, caramba, né? Enfim, beleza. Até Porque é muito diferente. A gente tá acostumado com o sotaque carioca, enfim. E depois que eu tive esse baque, eu falei assim, caraca, além do sotaque, a questão da proximidade com os pais mesmo, né? De você falar assim, caraca, se der ruim aí. Porque assim, tinha meus familiares lá, minha avó, né? No caso, só minha avó lá. Mas a casa da minha avó era lotada de parente. E eu cheguei a morar lá um tempinho, mas depois fui morar pra República. Porque não dá. Não dava, né? E uma situação bem difícil no início. Você vai passar aí 1, 2 meses sentindo muita falta de casa.
Na época eu lembro que a faculdade ela tinha um psicólogo, eu fui no psicólogo para conversar com ele, para poder falar sobre isso, né? E é super comum, tá? Vários alunos vão no psicólogo, enfim, justamente por essa situação de, cara, se der qualquer coisa, você ficou gripado, você tem o costume de quê? Procurar seus pais, né? Aí você chega lá e ficou gripado, não, sou eu, e aí? Acho que foi mais nesse sentido. Porque o resto você passa por cima muito fácil. Ah, se vai ter, por exemplo, um dinheiro para comer um lanche no final de semana, você não vai esquentar a cabeça com isso, entende? Você fica mais preocupado de ter um suporte emocional, mais emocional. Exatamente. Assim, você não ter ninguém para te amparar no momento de dificuldade é difícil. Por mais que, né, igual eu comentei, eu tinha minha avó latinha, mas é uma senhora de 87 anos de idade, então, né, não vou chegar, pô, me leva no hospital e eu tô passando mal. Ela não vai pegar o carro e sair dirigindo. Até porque não pode mais, né? Enfim. Mas é isso. Tá. Uma dúvida rapidinho. É muito puxado? Muito puxado? Assim, a questão da faculdade, você estava em tempo integral ou não, né? Era de 7 e... Era, botar de 7h20 até as 5 horas da tarde. E no final do curso, o que acontece? Durante a faculdade, não sei se vocês vão passar a mesma coisa que eu passei, mas de vez em quando a gente atrasa uma matéria, né? Aí tem que pagar essas matérias depois. Então eu estudava de 7 da manhã, às vezes até às 11 da noite. E detalhe, tem TCC, tem projeto de pesquisa, tem não sei o quê. Mas mesmo com toda essa situação de horários, tudo é muito bacana. É uma experiência assim surreal. Eu lembro que quando eu tinha passado no vestibular, meu pai comentou assim, cara, agora você vai para uma universidade, que é um universo de conhecimento. Você vai sair totalmente da sua zona de conforto. Você vai estar longe de casa e numa situação que você vai ter que abrir sua mente mesmo, para a questão de, além do conhecimento, de vivência, parte social, né, parte de trabalho também, enfim. É isso. Você fez o vestibular próprio da faculdade ou foi Enem? Não, foi na época... Não, perdão. Eu tinha feito o Enem, tinha tirado até uma nota boa, mas eu não escolhi utilizar o Enem lá na época. Eu tentei pra cá. Uma situação de ignorância minha da época, falta de informação. Porque quando você tira, né, quando você faz o Enem, você tem a sua nota, etc., você pode escolher para onde você quer utilizar a sua nota. Beleza. Você pode escolher qualquer lugar do Brasil. Só que ninguém falou pra mim isso, né? Eu pensei assim, pô, tem a UF, tem a UFRJ, tem a UERJ. Então, assim, são uma das faculdades mais concorridas, né? E eu fui burro, eu tinha tirado uma nota muito boa, mas não passei em nada. Aí, o que acontece? Na época, a minha nota daria pra passar lá na faculdade. Só que ela tem o vestibular próprio. E eu fui e passei também, tipo. Aí foi bem mais tranquilo, enfim. Mas isso faz Perdão. Então, desculpa. Por ser campus, assim, um campus da faculdade e tal, né? Era FMG Campus Bambuí, enfim. Por ser campus, tem muito menos concorrência. Tá? É igual tem muita gente que vai fazer medicina, vou fazer lá na Argentina, vou fazer lá no Pará, porque tem muito menos gente para concorrer. Às vezes você quer fazer um curso, aí entra aquela questão também. Disponibilidade financeira, como é que vai, né? Não é só mudar, tem que ver se a faculdade lá tem espaço para acomodação para quem estiver precisando. Isso vai ter suporte. Exatamente. Pô, igual a faculdade que eu fiz lá, tinha dormitório, tinha tudo, cara. Mas quase tudo lotado. Quase tudo. Tinha muita gente lá, assim, que ia e ficava como diz isso? Ficava lá nos dormitórios, né? E é um detalhe também, né? Não é só chegar e ficar no dormitório. Os alunos que ficavam lá, eles tinham que pagar em serviço. Não serviço, né? Igual a gente trabalhar até morrer, não. Serviço assim, ajudar, por exemplo. A gente tinha aula de bovinocultura. Que é o quê? É lá olhar o gado, olhar o boi, a vaca, a bezerra e tal. Então tinha uns alunos que às vezes faziam. Como é que fala? Tinha uns horários certos. Eles fugiam o nome agora. Aí eles pegavam, por exemplo, de 7 da manhã até as 9. Então um aluno era responsável. Isso era como se fosse a prestação de serviço para poder. Exato. Aí tinha direito ao almoço, tinha direito ao café da tarde, tinha direito ao almoço, à janta e ao dormitório. Foi muito bacana, assim. Mas esse processo do vestibular faz quanto tempo, mais ou menos? Que eu fiz? Putz, é uma pergunta boa, hein? Eu fiz em 2008, entrei em 2009, se eu não me engano. 2009, eu formei em 2000 Não, perdão. Eu formei em 2012, eu entrei em 2008.
Entre 2007 e 2008. Ah, não. Um tempinho bom. Então, mas assim, você já comentou que foi seu amigo que falou, né? Que você Meu queria, primo, perdão. seu primo, né? Que comentou de você fazer agronomia, né? Certo. Mais alguém, além do seu pai, na sua família, trabalha com essa área, mais ou menos assim? A Meu sua família pai, toda, algo assim? sim, meu pai ele sempre trabalhou com essa parte de. Ele é técnico técnico agrícola e zootecnia, né? Hum, O curso, os dois. É um curso só com as duas áreas. E ele sempre trabalhou com essa parte. Ele chegou a fazer até veterinário na UF, aqui no Rio. Niterói, perdão. Mas ele sempre trabalhou com essa parte de assessoria e consultoria ao produtor rural. Tanto pequenos, né, tanto pequeno, quanto médio, quanto grande. Da minha família, acho que só ele mesmo. Os outros, cada um numa área. Advocacia, enfermagem, só meu pai mesmo. mas vai se misturando, né? Seu pai trabalhava com essa área mais empresarial. Não, nessa parte empresarial não. Produtor rural mesmo. Hum, Exatamente. Fazenda, lidar com fazenda. Acordar às 4 horas da manhã, vai lá apartar um bezerro. Orientar. Perdão, mas ele, assim, tirando brincadeiras à parte, ele trabalha mais com a parte de gerência, né? Administração. Chega na fazenda, o que acontece? Lá na faculdade, tem um ensino médio concomitante ao ensino técnico. Antes de se tornar o IFMG, era Cefet. Era no Cefet. Então, o que acontece? Ele foi da segunda turma do técnico lá. Eu fui da segunda turma da agronomia, por coincidência. E o que acontece? Né, uma situação bacana lá da faculdade é o seguinte. Perdão, na época do ensino técnico, é que o aluno, ele aprendia lá na escola como ensinar os outros a fazer. Por exemplo, você faz o ensino técnico lá concomitante, né, com o ensino médio, você vai ter as aulas normais do ensino médio e vai ter as aulas práticas, que é o quê? Pegar a enxada e capinar mesmo. Só que o professor lá te ensina como segurar a enxada, como capinar mesmo. Pra quê? Pra depois que você sair de lá, você não ter que fazer isso de novo, cara. Exatamente. Você vai chegar na propriedade rural, vai ter lá 5 funcionários. Você bota os 5 para fazer um teste, cara. Não, você tá fazendo errado. Eles vão falar, não, vou te mostrar como é que faz. Então você já ganha confiança até do seu funcionário ali. Então ele aprendeu a fazer para ensinar a fazer. Então ele trabalhava mais com essa parte de gestão, administração. Chegar na fazenda, numa propriedade rural que seja, e orientava. E claro, também entrar na parte de organização, de que época vai plantar isso, que época vai plantar aquilo, que época que vai fazer o trato cultural ou não, enfim. Então é mais na parte de gestão, administração. Beleza? muito bom. Puxando um pouco mais para a área da carreira profissional, você falou, voltando ao assunto do seu pai, né? Sim. Mas, assim, depois de você formado, depois de todo esse tempo de você estudar, como funcionou o seu primeiro contato com a profissão? Como foi isso, sabe? Você, Bennett agrônomo. O que acontece? Na verdade, meu primeiro contato com o serviço da área foi dentro da faculdade mesmo, né? Porque eu cheguei a dar monitoria, por exemplo, de desenhos técnicos dentro do rural. Então, eu tinha empresas, né, que eu já fazia desenhos para elas. Elas faziam umas solicitações de desenho técnico voltado para a área do rural. Então, ali para mim já era um serviço, que eu ganhava por aquilo. E terminando a faculdade, eu fiz um estágio também, para mim foi uma experiência de trabalho mesmo, né? Eu tinha que chegar 5 horas da manhã lá no instituto. No instituto não, perdão. No IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Eu tinha que chegar lá 5 e pouco para poder sair com o fiscal para rodar. Então, para mim, a minha experiência foi essa. Já acordar cedo e, enfim, a gente tinha remuneração também. Fora a faculdade, eu já cheguei na empresa que meu pai tinha montado. Entende? Eu já cheguei trabalhando com ele. Exatamente, foi bem mais fácil. Mas detalhe, né? Quando você termina, pelo menos no caso lá, quando estava na reta final da faculdade, a própria instituição, ela já vai buscando empresas que estão precisando de funcionários, né? De agrônomos, de zootecnistas. Então ela vai disponibilizando na própria faculdade, você tem esse acesso.
Eu tive várias propostas, né? Não tô dizendo que eu fui o melhor aluno, não, tá? Mas eu tive várias propostas de empregos na região. É claro que, no meu caso, como meu pai já tinha empresa, eu falei, pô, eu já vou voltar, até porque meu pai já é idoso, então eu vou voltar para trabalhar com ele, para dar um descanso para ele. Hoje, assim, eu tô bem tranquilo com o que eu faço. Mas a primeira experiência que eu tive mesmo foi já dentro da faculdade. Então a própria faculdade já seleciona assim, já abre um leque de opções pra você. Com certeza. É, E depois que vocês formam, depois que vocês formarem, perdão, você ainda continua recebendo, no caso, eu ainda continuei recebendo contato da faculdade. Como é que tá? Tá empregado, não tá? A gente tem uma oportunidade. Então, só que assim, as oportunidades não é aqui perto de casa, não. É lá no Pará, é lá no fim do mundo, entende? Mas são oportunidades boas. Não é um lugar que você vai pra lá pra ralar pra se matar somente, não. Você vai lá, mas você vai ganhar um dinheiro. Tá? Não tô dizendo que a faculdade, que o curso de agronomia dá muito dinheiro, não, mas geralmente os serviços que a faculdade passava pra gente, ou as necessidades que pintavam para ela de profissionais, eram oportunidades muito boas, só que eram tudo, boa parte eram longe. Tinha as perto, é claro, né? Mas essa já estava meio que marcada por algum. Mas as que sobravam eram muito boas também. Só que aquele negócio, você vai morar longe de casa. De novo, né? É. Em quais áreas você já atuou dentro dessa área, assim? Além da empresa do seu pai? Ó, eu trabalhei na parte de desenho técnico, que é fazer planta de construções, só que voltadas para construções rurais. Trabalhei com fiscalização, que foi no Instituto Mineiro, que esse para mim assim foi sensacional. Rodar fazendo cedo, pegar quem tá fazendo merda, sabe? No caso, no rural, não fazendo merda é assim, não vacinou o gado, né? Ou usou um defensivo a mais. Por quê? Quando eu falo defensivo, né, vocês vão acabar conhecendo como agrotóxicos. Pra gente são defensivos. O defensivo ele tem o máximo de dosagem. Então, o que acontece? Produtor rural, em boa parte, né, em sua maioria, são pessoas que às vezes não tem nem fundamental, velho. E o que acontece? Eles vão numa loja, isso acontecia muito antes, agora a fiscalização já tá, né? Mas antigamente eles chegavam na loja, eu quero matar um mato. Quero acabar com o mato lá do quintal, lá da roça. O cara dava o produto. Só que às vezes é uma gota para 1 litro, 10, exatamente. Pô, o cara chegava, usava a vasilha inteira. Às vezes numa bomba de 20 litros. Então essas fiscalizações que a gente fazia era mais para orientação. Por isso que eu achei bacana. Porque a gente não chegava lá assim, vai dar a multa e tal, não. A gente orientava a pessoa, poxa, não faz assim. Você tem que fazer, você tem que fazer dessa forma, assim, assado e tal. E a gente voltava depois 2, 3 vezes. Se ele continuasse no erro, aí tomava a multa. Entende? Mas eu achei bacana porque você ensinava, dava chance, se fosse o caso, ensinava de novo, para depois você chegar no ponto de multa. Agora não. Atualmente, meu amigo, se você faz errado é porque você quer fazer errado. Até porque boa parte das propriedades rurais tem assessoria técnica do estado, do município. Então, o produtor rural que está fazendo qualquer aplicação hoje, ele tem que ser monitorado por algum agrônomo ou algum técnico agrícola, um técnico zootecnista. Ele não pode só chegar e comprar um produto e aplicar. Não, ele tem que ter alguém orientando ele. Qual a dosagem. Então, se tiver alguém fazendo errado hoje, passa não. Beleza? Você falou das áreas que você já trabalhou, né? Para tirar nossa dúvida, né, para a gente poder entender um pouco melhor, quais são as áreas, como é que funcionam essas áreas? Tem muitas áreas da agronomia, como funciona isso? Beleza. Então, o curso de agronomia, cara, é muito amplo. Muito, muito amplo. E uma das coisas que eu até indico, né, para você que quer fazer o curso, você já entrar na faculdade com o que você quer, assim, com mais ou menos o que você quer fazer. Como assim? Por exemplo, você vai fazer o curso de agronomia, não é só chegar e cuidar de fazenda. Você pode trabalhar numa empresa de agrotóxicos, né, defensivos. Essa parte depois edita. Aí, você pode trabalhar numa empresa, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, que trabalha com defensivos. Você vai ficar no escritório o dia inteiro, ar-condicionado. Você pode trabalhar no escritório da sua casa, como administrador, só parte financeira rural. Você pode trabalhar com legalizações, fiscalizações, você pode trabalhar com muita coisa, parte de construções. Então não é só aquele negócio de, vai mexer com agronomia, vai ser fazenda. Não é só isso. Você tem muita coisa para trabalhar, muita área bacana, área de paisagismo, né? Quer trabalhar, às vezes, vinculado a alguma construtora,
você fazendo planta planta, como se diz, planta de jardim mesmo, sabe? Trabalhos ornamentais, etc. E que dá um dinheiro interessante. Tá? Eu, particularmente, quando entrei na faculdade, eu já tinha a mente de trabalhar com administração, na parte administrativa, que era porque meu pai trabalhava. Lá eu vi muita coisa bacana, parte de construções, por exemplo, né, que eu cheguei a dar monitoria, prestar serviço, tudo. Foi uma área que eu tinha uma afinidade gigantesca. Eu já mexia com computador, já gostava, né? Já tava por dentro. Exato. Então, quando chegou na matéria mesmo específica de fazer desenho, pô, era puxar linha aqui, fazer um cálculo aqui, um cálculo lá. Claro que não são bem assim, né? Mas uns cálculos disso, um cálculo aqui, beleza. Faz um desenho, mandava pro especialista fazer impressão naquelas folhas maiores, né? E tal. Muito bacana, eu achava demais. A parte de administração também é muito legal, porque, igual comentei, você pode trabalhar em diversos setores. Eu cheguei a fazer, depois que eu tinha formado, já estava trabalhando com meu pai. Eu lembro que teve um período que eu estava com muito tempo ocioso. E eu lembro que eu busquei até participar de um processo seletivo de uma empresa, esqueci o nome agora, que ela trabalhava fazendo o quê? Ela criava produtos de seguro. E ela precisava de um agrônomo para saber qual que era, por exemplo, você vai fazer um seguro da sua casa. Tinha que ter um agrônomo para saber qual que é um negócio muito louco, para saber se o jardim da sua casa teria um valor, entende? Fazer essa análise. Então, para você ver que assim, não é só a fazenda, entende? Você tem diversas áreas para se trabalhar. Ainda mais no Brasil, né? Exatamente. E não só a agronomia, claro, né? Qualquer outra área, creio eu que seja assim. Tirando, por exemplo, as áreas de saúde, né? Que é muito específico. Mas as áreas de engenharia, exatas, poxa, perdão, humanas também tem muito disso, né? Você faz um curso, você pode entrar em diversas situações. Mas beleza. Você, pelo que a gente viu, você já trabalhou muito, 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 muito mesmo. Em muitas coisas, em muitas áreas. Quais são os cursos adicionais, as coisas adicionais que você hoje vê que é necessário? Por exemplo, a gente hoje vê no mundo que, sei lá, inglês, você falou que queria fazer informática, né? Sim. Você falou que faz desenho. Quais são as coisas adicionais que hoje você Alguns sente a cursos necessidade? Os conselhos que você poderia dar para o pessoal Ó, da nossa escola? Eu cheguei a fazer eu fiz informática básica e fiz o inglês até o intermediário. Para mim, né, não fez muita diferença, tá? Tô falando para mim porque eu já saí lá trabalhando com meu pai. Só que eu tenho, né, amigos de faculdade hoje, considero irmãos, que trabalham fora. E no processo seletivo fez uma diferença gigante. Você chegar numa empresa de defensivo agrícola, perdão, que a entrevista ela é em português e tem uma parte em inglês. Eu tenho conhecidos que chegaram lá, não passaram, e teve um que fez um curso online na véspera perdão, na véspera que eu digo assim, 3 meses antes conseguiu passar, mas se tivesse feito muito antes, capaz de ter arrebentado, né? Mas o inglês eu acho que faz uma diferença gigantesca. O que eu vejo agora, analisando o nosso mercado, né? A parte nacional e internacional, se eu não me engano é o mandarim, né? Seria interessante, porque é uma língua que tem muita influência também dentro da minha área. Pela questão, para quem vai entrar na parte de negociação de produtos, né, defensivos, rações, etc. O internacional, o mandarim, ele é muito utilizado nessa área também. Assim como o inglês, é claro. O inglês qualquer lugar que você vai, todo mundo fala, exatamente. E informática, todo mundo não tem como ficar sem informática, né? Hoje você tem que ter um cursinho de informática básica, mexer com Word, Excel, PowerPoint, se bem que hoje em dia nem usa, mas PowerPoint nem usa direito, né? Você vai num Canva, vai não sei o quê. Então, assim, informática básica em inglês. E quem quiser aventurar o mandarim, vai fazer uma diferença gigantesca. Certo? Mandarim do atual, o Drix aí também. Exatamente. Então, é uma situação que quem tiver preparado no momento certo vai fazer a diferença, né? Eu não lembro qual que foi o caso certo, mas uma vez contaram uma história para mim de uma pessoa que trabalhava como faxineiro numa empresa e precisavam de uma pessoa que falasse alemão por uma uma reunião que ia ter. Ninguém no prédio falava não ser o faxineiro. E o cara depois se tornou um dos diretores da empresa.
Quem imaginar que o cara que aprendeu alemão por curiosidade, uma coisa assim, né, ia chegar numa situação que ia mudar a vida dele. Entende? Então, eu acho que dá pra aventurar, tá? Italiano também, enfim. Beleza, mais alguma coisa? Perdão. Só que mercado de trabalho logo. É. A gente queria saber, né? A gente está aqui nesse projeto de mercado de trabalho, né? De profissão. A pergunta, a gente aqui trabalha muitas profissões. E as principais dúvidas que a gente tem é como funciona o piso salarial. Quer saber É, quanto que ganha? a gente sempre tem essa dúvida. Vamos lá. A questão do salário vai depender muito da onde você vai estar trabalhando, né? Por quê? O piso salarial hoje de um engenheiro agrônomo, se não me falha, acho que são 6 salários. Mas para quem está começando, isso aí, eles vão oferecer dois salários e participação nos lucros. Por quê? Isso para quem está começando. Porque quando você pega para administrar uma fazenda, por exemplo, o produtor contrata um agrônomo porque ele quer aumentar sua produção ou quer corrigir alguns erros, né, que estejam acontecendo. Então ele vai te pagar um mínimo e vai te bonificar pelo resultado, certo? Mas para quem quer seguir a área de concurso, poxa, tem concurso de 14 salários, 20 salários, né? Tem empresas que vão pagar o mínimo, mas vão te dar bonificações também em cima da produção, do resultado da empresa. Por exemplo, na minha empresa hoje, vamos colocar que eu estou no mínimo, certo? Mínimo salarial. Mas quando eu tenho porque eu trabalho em cima de comissionamento, né? Eu ganho em cima do que eu faço, então é muito em cima de resultado. Eu dependo de cliente para ter resultado. Se você, né, ser autônomo hoje, não é fácil. A concorrência é gigantesca. Então, assim, a gente tem que diminuir nosso custo para poder ficar frente a um concorrente. Eu, particularmente, já não tenho que diminuir tanto porque eu já estou um bom tempo no mercado. No que eu faço, na região, sou um dos poucos. Então, eu consigo bater de frente ainda com essa questão de concorrente na região. Mas, para quem está começando, vocês vão ter que baixar. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma operação para um cliente que ele tem uma propriedade rural. Como é que funciona isso? Ele mexe com gado de leite. Você, como agrônomo, vai fazer uma proposta pelo seguinte. Você tem quantos animais? Eu tenho 50 animais. Eu vou te fazer uma proposta, onde eu vou pegar os seus 50 animais que estão produzindo hoje 18 litros e vou colocar para produzir 25 litros de leite por dia, tá, gente? Perdão. 25 litros de leite por vaca. Então, sair de 18 para 25, é só 7, beleza. Mas na produção diária, isso aí, vamos botar que seja R$1 cada litro. É R$7 por dia por vaca. Então, você pode pegar um projeto desse e falar assim, vamos fazer o seguinte, se elas baterem os 25 litros em um mês, eu fico com essa diferença durante os próximos 6 meses. Mais um salário, mais 2 salários, mais 3 salários, que seja. E boa parte dos produtores rurais aceitam. Porque você vê assim, não vou pagar só as custas dele para ir lá olhar e vou pagar em cima do que, como diz, do que realmente aconteceu, do que realmente foi efetivado. Então, assim, tem diversas situações de salário, né? Mas o básico, se não me engano, é 6 salários. Se pegar uma empresa hoje, por exemplo, de paisagismo no centro do Rio de Janeiro, que trabalha com jardins, em condomínios, etc. Eles vão te pagar uns 6 salários. Tá? Né? Boa parte combina os 6 salários, né? Se você vai receber aquilo ali mesmo, tem uns descontos, não sei o quê. Vocês não vão achar, vai entrar 6, né, 6 salários na minha conta. Não é bem assim não, tá? Tem uns descontos, mas é nessa parte de 6. Tá? Isso bem básico, tá? Dá pra ganhar bem mais. Eu tenho amigos, né? Que ganham 20, assim, num mês ruim. É uma área bem bacana. Voltando um pouquinho, então seu pai trabalha com o quê? A gente trabalha com assistência técnica e consultoria. Eu sou especializado em crédito rural. A área do crédito rural. Então, por exemplo, o produtor rural que tem interesse de expandir, de melhorar ou agregar algum valor à sua propriedade, ao seu produto, eles me procuram para arrumar esse dinheiro. Não é que eu só dei um jeitinho e o banco deu dinheiro para ele. Não. Eu faço um projeto em cima da atividade do produtor, vejo a viabilidade desse produtor, do que ele já tem lá de atividade, monto um plano de trabalho e faço uma proposta para o banco. O banco vai analisar o projeto. Poxa, projeto, né, pela quantidade de animais ou pela quantidade de área plantada, dá para ele pagar
X por ano. Não, a gente empresta para ele tanto. Então, emprestou tanto, eu fico com uma porcentagem. Mas eu acompanho. Então, se emprestou, um exemplo, 100 mil para esse produtor, eu vou acompanhar esses 100 mil sendo gastos. Né? Ele comprou os animais, ele comprou a ração no tempo certo, ele comprou as vacinas, né, para poder seguir os períodos de vacinação que são obrigatórios. Ele pagou pelos serviços, como se diz, temporários, de capina, de transporte, enfim. Então eu acompanho até o final, quando ele definitivamente paga. E se por acaso acontecer qualquer coisa no meio do caminho, enfim, a gente faz uns processos que a gente chama de prorrogação de dívida e tal. Mas até hoje foram, sei lá, uns 2 projetos que teve que prorrogar comigo, sob a minha administração. Então, 2 de 100, então. foi em 9 anos de trabalho, né? Tá bom, né? Assim, no Brasil, a agricultura, a agronomia, ela é muito promissora. Né? A gente queria saber, com a evolução das máquinas, com todo esse negócio de inteligência artificial, né? A gente quer saber, você como profissional de 9 anos de carreira, né? Qual é a previsão da profissão no futuro? Rapaz, vocês estão com perguntas bem fáceis, hein? O que acontece? Um exemplo, né? Eu também, além de ter empresa, eu sou produtor rural também agora, né? Tem 1 ano, eu tive minha primeira colheita agora de soja. Em relação à tecnologia, eu cheguei a trabalhar com drone lá. Pulverização com drone. O que antes a gente gastava, por exemplo, em um trator e 2 funcionários, que eram para acompanhar o tratorista e o tratorista, eu gastei com um cara pilotando um drone. Então, tecnologia na nossa área, ela só tende a avançar. Quem não se especializar, né, não acompanhar o mercado, vai ficar difícil pra caramba. Mão de obra, falando da parte, como se diz, técnica, né, o agrônomo, etc. E na parte de mão de obra mesmo, do tratorista, como se diz, do trabalhador temporário, que ele vai fazer uma capina, se eles não se atualizarem, não aprenderem a usar as ferramentas novas, vai ficar difícil também. Até, por exemplo, colheita de café. Todo mundo toma um cafezinho. Eu vi uma situação que um produtor rural antigo, numa região, ele tinha em média 200 funcionários para tomar conta da sua propriedade. E ele vinha mantendo esses 200 funcionários porque ele sabe que não é aqueles 200 funcionários, por trás tem mais pelo menos 2 pessoas, a esposa e um filho ou uma filha, certo? Poxa, então ele estava mantendo ali 200 funcionários. O que acontece? Chegou um ponto que um funcionário entrou na justiça, aí um outro entrou na justiça, e um outro entrou na justiça, né? O que ele fez? Mandou todo mundo praticamente embora. Contratou 2 tratoristas para operar as máquinas de colheita, o que fazia antigamente na mão, e botou 2 tratoristas, pronto, 2 funcionários, um investimento, sei lá, de 500 mil, 1 milhão, ele tirou 200 mãos de obra. Justamente porque o povo achou mais fácil processar, tirar um dinheirinho, né? Ficar lá 6 meses, 1 ano sem fazer nada, do que estar ali trabalhando. A tecnologia ela é muito agressiva. Ela vai acabar com essa mão de obra preguiçosa. Não estou dizendo que todos sejam preguiçosos, né, gente? Mas, infelizmente, a nossa área hoje, ninguém quer fazer um trabalho braçal. Quem quer capinar? Quem que quer arrancar uma cerca? Quem que quer botar um mourão, entende? É brabo. Eu, particularmente, hoje, eu prefiro ficar na roça do que na cidade. Eu prefiro ficar na roça o dia inteiro, né? Pegando sol e etc, do que ficar no escritório hoje. O escritório hoje, ele bota comida na minha mesa. Mas se eu pudesse escolher entre o escritório lá, vai ficar lá, véio. Olhando o tratorista fazer o serviço, eu debaixo lá da sombra de boa, sem nenhuma porrinhação. Então a questão assim da tecnologia, ela facilita muito a vida, agiliza muito a vida do produtor rural, tira diversos problemas de cabeça que ele poderia ter com um funcionário. Mas em contrapartida ele acaba também com como se diz, com uma gama de serviços, né? Deixa um bocado de gente aí para trás. Só que aquele negócio, por exemplo, aquela pessoa que trabalhava lá na colheita e etc, que às vezes fez um cursinho técnico de tratorista, fez um cursinho técnico de regulador de bico, de pulverização,
ele pode sair da mão de obra e entrar, exato, na área mais técnica. Então, tem que ter. Tem que fazer. Tem que ter um cursinho técnico. A pessoa tem que se atualizar. Essa parte de mão de obra só para, como se diz, trabalho pesado, vai acabar futuramente. Vai acabar. Lá no meu exemplo de área lá que eu plantei, boa parte dos serviços que eram feitos na mão de obra mesmo, arrancar um mourão, a gente tá fazendo tudo no trator. Eu, particularmente, né, eu fiquei assim, caraca, era pelo menos 2 pessoas trabalhando aqui, era R$ 200. Eram 2 pessoas levando R$ 100 para casa cada um no dia. Agora eu tô com um trator aqui arrancando 50 mourões de uma vez. Em muito menos tempo. Enfim, a questão da tecnologia, ela é boa pro produtor rural e ruim para quem não se especializar. Porque vai ser concorrido, vai ficar bem concorrido futuramente. E quem não tiver, como se diz, um mínimo de conhecimento vai ser bravo. E tende como se diz, a parte da tecnologia, né, além dessa questão da mão de obra, especializações, etc., né, ela ajudou muito na questão de produção para aguentar, né, para poder acompanhar essa parte de crescimento populacional, né. Então, além de diminuir, como se diz, a questão do trabalho prático não, trabalho braçal, ele acelerou muito a parte de produção. Então, além, o que acontece? Estou puxando uma outra situação, né? Além da pessoa se especializar, por exemplo, num trator, ela pode se especializar numa negociação de mercado. Como assim? O produtor, às vezes, não está contratando mais a mão de obra prática de capinar e tal. Mas, às vezes, ele passa a contratar alguém para acompanhar o mercado financeiro, que é difícil também achar alguém bom na área. Ou ele está contratando alguém para poder só vigiar as peças do trator, alguém só para poder tomar conta de como está sendo o pós-colheita, né, o pós, enfim. Tem várias áreas que as pessoas podem se especializar, que às vezes não, ela boa parte nem sabe, né? E boa parte não quer nem saber também. Mas enfim, eu vi que eu vou puxando várias situações, mas acho que deu para entender um pouquinho sobre a parte da... Mas só mais uma curiosidade. A gente, você disse que aqui no Rio é um pouco diferente das outras regiões do Brasil, né? Sim. Mas a gente também é consumidor, tem o café. Você já acompanhou esse processo de como chega do campo para nossas casas? É uma terceirização, é uma segunda empresa que faz isso? Como é que funciona isso? Poxa, o que acontece? Com certeza vai ter muitas empresas no meio do caminho, na verdade. Por exemplo, o próprio café. O produtor rural é o que menos ganha dinheiro com a produção. Tá? Isso é fato. Vou falar para vocês, depois vou falar do café depois, vou falar da minha situação, por exemplo. Eu vendi a soja que eu produzi, por exemplo, eu gastei 70 centavos. Eu vendia 80 centavos. Entende? Claro que sim, são toneladas. Só que a pessoa que comprou de mim por 80 vendeu a 1,20 para um outro. E esse um que pagou 1,20 vendeu a, sei lá, R$ 10 para vocês no mercado. Entendeu? Café é a mesma coisa. O produtor de café sempre vai... É muito difícil o produtor rural ele fazer todo o processo, até porque ele tende a se especializar em produzir. Agora, quem vai manufaturar aquilo ali, beneficiar, não quero saber. Quem só quer produzir, ele quer quantidade. Quem está comprando, depois faz a qualidade. Faz não. Na verdade, ele vai fazer a qualidade do produto. Né? Ele vai certificar a qualidade do produto que o produtor rural... Né? Então, assim, são diversos terceiros no meio, né? Nesse meio caminho aí. E o produtor rural que menos recebe. Fato. Disparado, assim. Prática. Na prática, eu falo, minha situação é o que menos recebe. Eu hoje, se virasse assim, você quer plantar? Quero, mas te falar, também quero investir no beneficiamento. Só que é caro. O Brasil, ele tem uma situação que é o seguinte, tudo que você quer fazer tem que ter dinheiro pra caramba pra fazer. Se você produz a soja, já é caro. Beneficiar a soja é mais caro ainda. Se você gastou 100 mil para você produzir um tamanho X de área, para você beneficiar, você vai gastar mais 100. E assim sucessivamente, claro. Na verdade, quem ganha mais nisso aí é o final. Aquele que só vai lá pro mercado, tô aqui com 500 quilos de café para vender. Ele pagou, sei lá, R$ 400 naqueles 100 quilos ali. Ele vai vender pro mercado por 1.500.
E o mercado vai vender pra gente, aí, sei lá, uns 2.500, 3.000 reais. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa aqui, Claro. que é o professor Tiaron falando um pouquinho aqui, uma curiosidade. Você falando da questão do mercado, da tecnologia, aí vieram duas perguntas. Uma, quais são as profissões concorrentes com você, assim, na área da agronomia, por exemplo? Você falou fazenda, aí falou da questão da administração. Você tem muito administrador e ou então economista que fica vendo mercado financeiro para venda e tudo mais. E a segunda coisa, quando você fala que o produtor rural é o que menos fica, eu fico pensando um pouco na tecnologia. O Brasil retém muita tecnologia ou pouco para executar atividade, né? Tipo, o trator, o drone, produz, existem empresas nacionais, ou isso é praticamente, sei lá, oligopolizado por empresas internacionais, é meio a meio? Como é que está esse cenário? Certo. Vamos lá. Em relação à questão da administração, concorrentes hoje são diversos, né? Igual você comentou, pode ser um economista, pode ser um próprio administrador, pode ser alguém que fez um curso técnico em como se diz, investimentos, bolsas, enfim. Mas assim, os maiores concorrentes hoje que eu tenho são os zootecnistas e os veterinários. Porque tem um detalhe, né? Quando você faz agronomia, eu aprendo um pouco sobre plantar e aprendo um pouco sobre animais. Então depende da propriedade. Por exemplo, se for uma propriedade especializada em produção de leite orgânico, 100% isento de contato humano, né? Tô trabalhado com como é que se fala? Fugiu o nome agora. Com a coleta do leite por maquinário. Aí é interessante um veterinário. Aí nessa situação fica difícil eu concorrer. Mas se for uma fazenda que mexe com gado de leite, mas que tem também um plantio de forragem e que tem uns cabritos, né? Aí é mais fácil para mim, porque o meu leque é maior de conhecimento. O meu conhecimento específico é menor. Então, dependendo da propriedade que eu for chamado para concorrer à vaga, enfim, vai depender da situação específica. Tem propriedade que às vezes que é um administrador só para poder fazer a comercialização futura do produto. O que é isso? Você vai plantar sua soja hoje, o seu café hoje e já vender ele hoje. E tem gente especializada só nisso. Por quê? Tem propriedades que às vezes o produtor rural ele está lá na enxada. Acontece muito do próprio produtor já estar na enxada e administrando, fazendo o meu serviço de agrônomo, né? Ao invés dele estar tomando um cafezinho, vendo um Netflix, não, ele está lá pegando meu serviço. Mas assim, tem esse tipo de fazenda, tem um produtor que não, já bota na mão de um agrônomo, bota na mão de um veterinário, dependendo da atividade mesmo. Você comentou sobre a questão da tecnologia hoje do Brasil. Quem detém mais? São empresas internacionais, nacionais, tá dividido. Até há pouco tempo teve uma feira em São Paulo, né? De AgriShow? AgriShow, né? Que mostra essas tecnologias Maquinário, e tudo mais. Sim. O que acontece? A produção, ela é boa parte internacional. Mas o Brasil ainda está correndo atrás, tá? Não é 100% certeza, né? Mas, por exemplo, o uso do drone agrícola está crescendo muito. Né? Igual eu comentei, eu mesmo utilizei lá na área. Porque é rápido, o impacto é menor na área. É claro que tem umas situações de ajuste de profundidade de aplicação, né? Porque quando a gente trabalha numa planta, ela tem, como se diz, várias divisões. São as plantas primárias, secundárias, terciárias, etc. E a aplicação do drone, dependendo da força do drone, etc., ele não consegue atingir a parte mais profunda. Porque dependendo, eu tenho que ir atrás de um trator. Mas, por exemplo, o drone, né, por ele ser muito utilizado, está crescendo muito a utilização dele, comentaram comigo sobre uma fábrica em Uberaba, de drone. Um drone agrícola hoje é nada, uns 70 mil reais. Então, poxa, mas tendo a fábrica no Brasil, esses 70 já vira 40, vira 35. Aí começa a ficar interessante para o produtor rural adquirir um. Mas hoje, por enquanto, só como se diz, alugado mesmo. Mas o Brasil tá crescendo. Infelizmente, a gente ainda importa muito. Muita coisa. Muita coisa. Até os próprios defensivos agrícolas. O que acontece? A gente teve essa situação de guerra
recente. Defensivos e fertilizantes, né? que teve Isso. a Exato. questão. Eu fui um que sofri com fertilizante pra caramba, assim, de forma surreal. Quando eu comecei a plantar, eu peguei o período de fim de pandemia e início de guerra. O que que acontece? O adubo que a gente tinha feito uma cotação que estava R$ 1.500, quando a gente foi para entrar para comprar, estava R$ 3.600. Então, assim, o custo que a gente tinha previsto iniciar lá, ele triplicou no mínimo. Justamente por conta da situação da guerra, porque a Rússia era uma das maiores fornecedoras de fertilizante pra gente. E quando ela entrou na guerra, primeiro parou, não estava mandando. Aí nesse tempo que não está mandando, as lojas aproveitam, né? Já trava as cotações. Não, espera aí 2, 3 dias, todo mundo tá desesperado, triplica aí. Quadriplica. E vai embora. Mas o que acontece? Depois dessa situação toda, o Brasil começou a correr atrás de novas fontes. Então ele está correndo a fontes alternativas, produzindo. Futuramente a gente vai ser autossuficiente nisso aí. Bom, eu acredito que a gente vai chegar ao ponto de ser autossuficiente na parte de defensivos, fertilizantes e defensivos. Tá? Maquinário eu ainda acho que vai faltar muito, porque o Brasil... Eu posso estar enganado, mas fertilizante o Brasil produzia bastante na década de 80, não é? Rapaz, você fez uma pergunta boa, que década de 80... Eu ouvi uma reportagem falando que produzia-se muito, e depois quando teve a formação das cadeias globais de valor e tudo mais, o Brasil foi deixando essa área e ficou mais centrado na área da produção que eu digo das commodities em si. Pode ser pela questão do custo de exploração. Porque às vezes é mais fácil comprar ele já beneficiado, já tratado, do que fazer isso interno, né? Por exemplo, a gente não compra um nitrato, a gente compra um nitrato misturado com alguma coisa. Às vezes esse produto que ele é misturado, né, pra gente aqui ainda é caro. A gente não produz. Boa parte dos produtos das formulações e etc. O Brasil não estava fazendo. Não estava produzindo esses produtos a mais. A gente fazia o grosso. E a aplicação era errada, né? Você vê que a própria agricultura brasileira ela avançou demais nessa situação de utilização dos produtos em si. Diminuiu a quantidade e tornou mais eficiente, né? Antigamente você gastava, sei lá, uns 500 quilos em 10 mil metros quadrados. Hoje você gasta 100. É o mesmo produto, só que beneficiado lá fora. Mas tem empresas produtoras no Brasil, sim. Só que ainda estava mais barato trazer. Infelizmente estava mais barato importar. Só que agora a gente viu que não é bem assim, né? Quando chega no momento de necessidade que você precisa para ontem, você acaba pagando caro no que tem dentro, né? Do que a gente tem no Brasil. Então, futuramente a gente vai ser autossuficiente nesse sentido. Maquinário que eu acho difícil. Mas a parte de fertilizantes, defensivos, etc. A gente tem muita área para explorar. Muita coisa. Estou dependendo muito dos outros países. Né? Pois é, o Brasil está investindo muito em tecnologia, né? Em pesquisa. Só que a gente tem essas situações, né, internas nossas de briga de governo, de política, etc. Que aí corta verba aqui, libera verba, depois corta verba, né? Que te pega numa situação que podia estar, como se diz, favorecendo a pesquisa dentro da própria faculdade, da própria escola. Vocês, aqui, numa brincadeira, que vocês acabam descobrindo alguma tecnologia que foi podada porque tiraram a verba de vocês estarem aqui fazendo vamos dizer, aqueles testes, né, colocar assim, entende? Então, assim, a questão da tecnologia, mais na parte de robótica e tudo, acho que ainda vai demorar um cadinho para o Brasil chegar lá. A gente ainda vai importar muito, você estava comentando inteligência artificial, etc. Rapaz, a gente ainda vai importar muito, utilizar muito de fora, eu acredito, né? Mas a parte assim, de produto mesmo, a gente vai arrebentar. Futuramente o Brasil vai concorrer fácil com os outros países. Porque depois que a gente assumiu que é um país produtor, né, caiu a ficha. Não, nós somos um país, em sua maioria, de produtores rurais, né? Então por que
vamos ficar, como se diz, amarrando isso, dificultando. Não, vamos dar valor a essa área. E começou, enfim, dentro da área que eu trabalho, né, que é a parte do crédito rural, o governo, todos os anos, ele libera uma verba específica para pequeno produtor, específica para o médio e para o grande. Mas o pequeno produtor é uma das áreas que mais cresce opções de verba. Exemplo, você tem a verba para o filho do produtor que está começando a atividade independente da propriedade do pai. Você tem uma verba para a esposa dele. Esposa para a mulher do campo. Perdão, esposa da mulher é brava, né? Uma verba para a mulher do campo, específica. A mulher que trabalha no campo, ela tem direito a uma verba para ela poder pegar do governo. Para aplicar na sua atividade. Você tem uma verba para tecnologia do pequeno produtor, assim. Por que eu estou comentando sobre o pequeno produtor? O Brasil, ele tem grandes produtores, né? Você vê, por exemplo, Mato Grosso, que é o Mato Grosso em si é praticamente de um grupo, né? De produtores grandes. Mas aqui no estado do Rio, um exemplo, quem que bota comida na nossa mesa é o pequeno produtor. Entende? Então o governo, ele tá, ele sabe disso, fato. Então ele já está favorecendo esses pequenos produtores, eles já estão se especializando, e isso acaba chegando no médio e no grande. A verba para isso existe? Existe. Mas você vê que está começando embaixo. Sabe? A base está sendo formada para poder, uma hora, chegar nos grandes e falar assim, meu amigo, aqui está as opções para você investir em tecnologia e você facilitar o trabalho do seu funcionário, enfim. Mas está começando, isso eu vejo nos pequenos produtores, que são sua maioria no Brasil. E o pequeno produtor, ele tem contato com os grandes. Todo pequeno produtor, ele tem contato com um grande produtor. Às vezes, quando eu comento de um grande produtor, é aquele que fica no escritório, mas que vai na fazenda dele no final de semana, encontrar com os funcionários, tomar uma cachaça, um negócio assim. E ele encontra com outros produtores da região. E ele vê que a pessoa, às vezes, está recebendo uma verba para investir em tecnologia, ele fica, pô, investir em tecnologia, então isso aí essa semente ela vai sendo plantada e vai passando, vai passando. Então, eu acredito que futuramente o Brasil vai crescer muito nessa parte do agronegócio, né? Valorizando a nossa mão de obra, nosso produto interno, e como se diz, tentar mandar para fora só mesmo que a gente não estiver utilizando e com valor agregado, né? Parar de mandar somente o produto, como se diz, básico para eles poderem chegar lá fora, beneficiar e vender para a gente de novo. Não tem sentido, né? Mas eu acredito que o governo está caindo em cima dessa situação, está incentivando, está pegando firme, e até nas faculdades, né? Quando vocês estiverem lá dentro, vocês vão ver que tem muitas opções de pesquisa. Tem que colar com o professor, tem que, né, tirar um final de semana, vocês não vão sair para farra, vocês vão ficar lá preenchendo formulário e relatório e tudo. Mas é muito bacana porque ali você já adianta uma boa parte do que você vai passar na sua vida depois da faculdade. Estágio. Exatamente. Ter seus horários, ter a apurrinhação no final do dia com uma coisa que não deu certo, mas você vai crescendo com tudo aquilo ali, sabe? Enfim, então a gente tem essa questão da tecnologia que está sendo, como se diz, não forçada, né? Mas está sendo bem aplicada no agronegócio, né? Nas propriedades em geral. De diversas formas, né? Eu comentei do crédito rural porque é a minha área, então eu vejo isso de forma mais prática, mais fácil para mim. Mas de outras formas também, né? Através dos serviços de drones, por exemplo, a tecnologia que já, se der certo essa fábrica em Uberaba, como se você já mostra que o Brasil, poxa, não, ele tem o drone, ele faz, beleza, então vamos produzir também, por que não? Por que a gente vai ficar só comprando? A gente pode produzir. Tem mão de obra sobrando aqui, tem mão de obra tecnificada para poder participar da produção, então vamos fazer aqui dentro e parar de trazer de fora. Beleza? Se vocês quiserem encerrar, fazer as considerações finais, pode ser. Quer perguntar mais outra coisa? Fica à vontade, se está querendo trabalhar na área. Agradecer novamente a sua disponibilidade, né? Agradecer por vir aqui, por passar toda essa informação pra gente, né? Agradecer o pessoal que assistiu nosso podcast, que esteve com a gente, que escutou tudo isso, que teve toda essa informação. Isso é pro pessoal da escola, né? Quão importante. Você falava que no Rio de Janeiro quem coloca a comida na mesa é o pequeno produtor. Exatamente. Então isso é muito importante para nossa escola. Então a gente agradece, né? E chamar o pessoal de novo, né? Pra curtir nossas redes sociais. Antes disso, quer deixar uma frasezinha de efeito, não? Motivar assim o pessoal?
frase de efeito, não vim preparado pra isso, não. Ó, dá uma de coach aí, pô. Qualquer coisa que a gente Não. tá. Tem uma câmera só pra você. É isso. Se quiser falar, Aí, mandar agora. uma mensagem. Aproveita esse curso. Ó, bom conselho, né? Assim, o que eu poderia deixar de conselho é busque se especializar, cara. Porque quem não estiver sempre se atualizando, se especializando, fazendo. Quando eu digo se especializar, não é você chegar e só fazer uma faculdade, tá? A gente tem diversos mini cursos grátis online que o governo disponibiliza. Eu particularmente sou um que faço sempre, né, cursos de 40 horas, 20 horas. Isso aí agrega muito para você na parte de conhecimento, que vai fazer um diferencial gigante. Então, assim, busque sempre estar se atualizando, né, se especializando através de cursos, mini cursos que sejam. Para vocês que vão para a faculdade, participar de todas as palestras que tiverem. Às vezes pode parecer assim, vai ser muito chato, que, né, ficar 4 horas assistindo a palestra de fulano. Cara, faz uma diferença gigantesca na sua mente. Isso, na hora, às vezes você fica assim, foi chato pra caramba, o cara falou só sobre isso. Mas aquilo ali na sua mente vai trabalhando e futuramente, quando aquilo ali vier à tona, você vai falar assim, caraca, ele tava certo sobre isso. Então, assim, cara, se especialize, sabe? Corra atrás, estude bastante e sempre que puder, faça um cursinho de especialização. Beleza? Perfeito. Bom, antes de encerrar, deixar o like aí, rapaziada. Compartilhar, seguir a gente no Instagram, no Facebook.